tô falando dos temas, né? Temas que envolvem a arte marcial, em especial a arte marcial japonesa. E são temas que você vai ouvir quando você for treinar, né? Temas comuns. Hoje eu vou falar de um conceito muito importante, né? Nas artes marciais japonesas. É o rei. Rei é o cumprimento, né? E são as regras de etiqueta, né? Então, são os cumprimentos que a gente faz quando a gente entra no dojo, quando a gente sai, quando a gente vai treinar com um colega, a gente faz o rei, né? Que é um cumprimento, é pedir uma licença, e pedir uma licença para treinar, né? Também. E então, é um ritual, né? É um ritual que faz parte da etiqueta da arte marcial japonesa, tá? Eu acho muito importante os rituais, tá, gente? Sério mesmo, eu acho mesmo. Teve até um colega meu de uma outra arte marcial que ele falou assim: Nossa, Priscila, você é muito contraditória, né? Ao mesmo tempo que você critica o conservadorismo e o machismo na arte marcial japonesa, você defende os rituais. Não tem uma coisa a ver com a outra, né? Eu não consigo ver uma relação de uma coisa com a outra. Sim, eu critico o conservadorismo e o machismo nas artes marciais japonesas, que tem a ver realmente com a cultura japonesa, tá? É uma coisa que vai além da arte marcial, né? Mas eu acho que isso é independente. O ritual é muito importante numa arte marcial, tá? Porque é o seguinte, uma arte marcial, ela é composta não só de técnicas, né? O que compõe uma arte marcial? Uma arte marcial, a identidade dela é formada pelas técnicas, o uniforme, os rituais, tá? Então, é uma série de elementos que fazem aquela arte ser identificada como aquela arte, né? Então, não são só as técnicas, né? Então, tem toda uma questão de um conjunto de coisas que fazem com que aquela arte marcial seja aquela arte marcial e se diferencie das outras. Então, eu acho muito importante o ritual, tá? Eu acho assim, quando eu vou numa arte marcial, eu estranho. Eu estranho porque eu já me acostumei com os rituais do Aikido, né? E mesmo com os rituais da capoeira, tá? Eu aprendi a respeitar uma roda de capoeira, a saber aprendi a me sentar, né, numa roda de capoeira, ficar quieta, respeitar, saber entrar, pedir licença para entrar na roda, pedir licença para sair, porque também existem os rituais, né, na capoeira. Todas as artes marciais têm rituais, né? Tem um rei. Cada arte marcial tem o seu rei, tá? Rei, que é a regra de etiqueta, de pedir licença, né? De agradecer. Então, eu acho muito importante os rituais, tá? Eu realmente estranho quando eu vou numa arte marcial que não tem rituais muito fixos, muito firmes, eu estranho e eu não me sinto bem, né? Porque eu já me acostumei com os rituais do Aikido e com os rituais da capoeira, tá? Eu aprendi muito essa coisa do respeitar a roda. Foi na capoeira com o mestre que eu tive de capoeira e ele, inclusive, era mestre também no karatê, tá? Então ele tinha o conhecimento na capoeira e no karatê. Então ele fazia muita questão que a gente se sentasse corretamente na roda de capoeira, ficasse em silêncio, pedisse licença para entrar da roda, para sair, né? Então ele sempre fez muita questão disso e eu aprendi muito isso com ele, tá? E aí no Aikido eu me dei muito bem com os rituais, tá? Eu realmente me dei muito bem. Eu achei que eu fosse ter dificuldades, mas eu me dei muito bem com os rituais do Aikido. O Aikido ele tem muitos rituais, tá? Muitos rituais e você vê que é muito importante, tá? É muito importante. Assim, todos os dojos de Aikido que eu fui, as pessoas fazem os rituais, né? Ele é obrigatório, tá? Então você faz o ritual para entrar no dojo, para sair, você faz um ritual pedindo licença para treinar com o colega, né? Depois você agradece, você faz o ritual quando o sensei está ensinando, né, alguma técnica, então você se senta, você se abaixa, o sensei fica mais alto que você. Então tem toda uma série de rituais que você faz no Aikido. Eu acho muito importante isso. Eu acho que a arte, ela é feita disso.
ela é feita da técnica, dos rituais e do uniforme, tá? O uniforme é outra coisa que eu acho muito importante e que algumas pessoas já me chamaram de conservadora. Não é isso. Eu não sou conservadora. Porque eu defendo o uso do hakama por todos, tá? Desde o início, eu defendo mesmo, tá? Eu defendo porque é o seguinte, o hakama e o dogi, eles fazem parte da simbologia do Aikido, tá? E você, quando você treina com o hakama, que eu já treinei com o hakama e sem o hakama, é muito diferente treinar sem o hakama, tá? Treinar com o hakama não dá para explicar, tá? Você realmente veste o Aikido quando você tá com o hakama. Não é uma bobagem, não é uma bobagem, não é uma futilidade, não é, né? Se você realmente entende a simbologia, a história do hakama, e eu conheço a história do hakama, você entra numa energia do Aikido quando você tá com o hakama, né? É muito diferente. Treinar sem... durante muitos anos, eu treinei com o hakama. Mas aí você vai para outros dojos, infelizmente o entendimento, eu discordo, tá? Eu acho que tem que treinar com o hakama todo mundo desde o início, tá? Mas você vai para outros dojos, os senseis são diferentes, você tem que respeitar, né, a regra deles, né? Então eu tive que treinar sem o hakama. É muito ruim, tá? Porque durante muitos anos eu treinei com o hakama. Treinar sem o hakama não é a mesma coisa. É como se eu tivesse pela metade, né? Não é a mesma coisa, é muito diferente. Se eu puder, eu uso o hakama. Se o sensei me autorizar, eu uso o hakama. Porque eu acho que faz parte, tem que ser desde o início, você tem que aprender a dobrar o hakama, você tem que aprender a valorizar o hakama, e isso tem que ser desde o início, né? Desde o início do aprendizado, senão você já vai chegar na faixa preta, como eu vi muitos faixas pretas, não sabe nem dobrar um hakama e não sabe o que é um hakama. O hakama, ele tem que fazer parte, né? Fazer parte do treino do Aikido, né? E desde o início sempre foi assim, né? Se tirou por questões econômicas, né? Por questões econômicas, porque sempre foi muito caro e tal. Ele é muito caro mesmo, mas quem quer treinar com hakama, qual que é o problema, né? Quem não quer, não treina. Quem quer, treina. Se eu optar, eu vou querer treinar com hakama, né? Então é isso. Então, os rituais, eles são muito importantes no Aikido. Muito importantes, tá? Porque você pede licença para entrar, licença para sair. É como se você entrasse na energia do dojo. Você se desliga do mundo lá fora, né? É como se você deixasse uma parte de você lá fora e quando você entra no dojo, você se torna outro. Eu realmente consigo fazer isso quando eu vou pro dojo. É como se eu fosse outra pessoa. E aí eu vou me transformando. É uma coisa interna isso, é um pouco difícil explicar. Porque a entrada no dojo, depois eu vou vestindo a roupa, aí eu ponho o hakama, é uma coisa mágica, tá? Eu me transformo numa outra pessoa. Eu incorporo o Aikido, tá? Então não é uma bobagem, não é uma futilidade, né? As pessoas, eu acho que cada um é cada um, mas eu acho muito importante o rei e o reiji é a etiqueta, tá? Eu acho muito importante os rituais, porque o ritual, ele traz também a importância do respeito, né? O respeito com o dojo, o respeito com o sensei, o respeito com o colega. A regra de etiqueta, ela mais ou menos organiza a nossa maneira de se relacionar com o outro, né? Por isso que é importante, né? É como dizer bom dia, né? Boa noite, pedir licença, né? As regras, elas ajudam você a ter um convívio melhor com o outro, tá? Então, eu acho muito importante isso. Então, quando eu vou a outras artes marciais que não têm as regras, que as pessoas estão sentadas, eu já fui, entendeu? No jiu-jitsu, no Krav Maga, eu realmente vi isso, sabe? É uma bagunça, eles sentam de qualquer jeito, no tatame, com a perna aberta, entra de qualquer jeito, não pedem licença. Eu estranhei muito, tá? Eu realmente não me senti à vontade, sabe? Assim, parece um desrespeito com o tatame, com a arte marcial. Tanto que eu não gostei. Eu não gostei dessas duas artes, tá? Eu achei muito bagunçado. Ah, não sei. Eu achei muito, sabe, bagunçado, né? Respeito, a arte é boa, é legal, interessante, mas eu não senti identidade com elas, né? Eu acho que tem a ver com isso, né? Esse conjunto, a roupa, o ritual, a filosofia da arte, tudo isso faz uma arte ser uma arte, né? Ser aquela arte, aquela identidade, né? Então, o Aikido, ele é uma arte muito ritual mesmo, tá? Eu diria que é uma arte muito ritual, porque você tem vários rituais e eles são feitos, né?
Eu acho importante isso, obrigatoriamente, em todos os dojos em que eu estive de Aikido, as pessoas fazem os rituais, eu acho muito bom, acho super interessante isso, importante. Então, e você tem que tentar entender o que que é cada ritual, o nome japonês, o que significa em português, o que significa aquele ritual, né? E eu acho que realmente ele traz essa coisa de você ser mais educado com a pessoa que você está treinando, você pede licença, você é mais educado com o sensei, você é mais educado com o dojo, né? Então, eu acho que o ritual, ele ajuda, né? O rei e o reiji. Agora, eu acho o seguinte, não adianta você fazer, né, os rituais, né, pedir licença para o colega, respeitar o colega, se você, no fundo, não respeita, né, as pessoas, nem o dojo, nem o colega. Isso tem que ser uma coisa de verdade, né, de verdade. Então, eu acho que o respeito no dojo é fundamental, tá? É fundamental para ter uma harmonia mesmo, tá?